Elias e Isaías eram profetas do mesmo nível que Moisés, e Paulo era um profeta do mesmo nível que Moisés. Assim como Moisés trouxe mandamentos, regras, preceitos, ordenanças, Paulo também trouxe. Assim como Moisés foi chamado lá no Monte Horebe pelo meio da sarça ardente, Paulo também foi. Assim como Moisés vem com uma nova revelação para o povo de Israel, Paulo também vem. Então, Paulo era um profeta no mesmo nível, no mesmo calibre que os profetas antes dele. E Cacu Filipe é um profeta do mesmo calibre de Moisés, do mesmo calibre de Elias, um profeta do mesmo nível que Paulo. A Bíblia que nós temos mostra que Jesus era um profeta. E nós sabemos que nas Escrituras a expressão filho do homem significa um profeta. Filho do homem é uma expressão para um profeta. Lá em Deuteronômio 18, está escrito por meio de Moisés que o Senhor Jeová levantaria dentre o povo de Israel um profeta semelhante a ele, Moisés. E nós sabemos, todos nós, mesmo os teólogos sabem, que este profeta que está escrito em Deuteronômio 18, é Jesus. E a confirmação disso está lá em Atos capítulo 3, versículo 22, em Atos capítulo 7, versículo 37. Está escrito que aquele Jesus que os judeus tinham matado era o profeta de quem havia prometido Moisés. Todas estas referências diz claramente que Jesus era um profeta também sobre a terra. Muito bem, amigos queridos, boa noite, paz seja convosco, pastor Carlos Júnior, estou aqui diretamente do meu celular, do meu trabalho ainda, para receber aqui no podcast Controvérsia o apóstolo Deltemar Costa. Ele é discípulo do profeta Cacu Filipe. E vou começar a falar aqui um pouquinho sobre Cacu Filipe, mas antes quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho, dê a sua participação, é importante você estar conosco participando. E, claro, além de dar o seu like, você também pode nos ajudar através dos comentários. Você vai fazer sua pergunta, faça a sua pergunta, né? Você tem alguma dúvida, e é sempre bacana a gente abrir um espaço aqui para a gente poder conversar sobre a questão das escrituras. Boa noite, Deltamar, tudo bem contigo? É um prazer recebê-lo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui, estou muito grato. Espero que a nossa conversa e as perguntas e as respostas sirva para ajudar as pessoas em algum lugar, em algum momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado por você participar conosco, atender o nosso convite. Eu fiquei bastante curioso, né, quando eu vi sobre o Cacu Filipe, uma colega me mandou, e eu gostaria da gente poder bater esse papo. Um grande beijo para o Leonardo Vinícius, um grande beijo para você, seja bem-vindo, meu amigo. Eu gostaria que vocês participassem conosco, será muito bacana. Vai se inscrevendo no canal, vai dando seu like aí, e a gente vai poder conversar um pouquinho no Controvérsia. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Cacu Filipe, antes do Deltamar falar. Cacu Filipe, ele nasceu em Abidjan, capital da Costa do Marfim, no continente africano, em dezembro de 72. É um pregador marfinense, de Côte d'Ivoire, né? E também autotitulado o único profeta divino de todas as religiões da Terra, assim como conseguiu a sua popularidade e milhares de seguidores na Costa do Marfim. Tudo começou com uma visão que ele alega ter tido em 24 de abril de 93, e diante de dúvidas, ele vai até um sacerdote católico para pedir explicação de tal visão. Como ele teve pouca explicação do padre, ele ruma para um outro caminho. Ele fica entre os batistas por 3 meses, e logo depois ele vai para o movimento de William Marion Branham, uma seita heterodoxa contrária aos ensinamentos basilares do cristianismo. Isso aqui são as informações de sites, tá, pessoal? E como não é minha opinião, isso aqui é a afirmação dos sites. É com este movimento que permanece como fiel, simples, de 93 a 2002. Em 2002, ele tem uma nova guinada na sua vida,
ok? E aí ele começa o seu ministério. Deltamar, antes de falar sobre o Cacu Felipe, eu gostaria de saber de você, qual igreja, você já frequentou alguma igreja, já pertenceu a alguma denominação aqui no Brasil, e como que você conheceu o Cacu Felipe? Ok, muito obrigado. Carlos, eu vou pedir que depois, quando você tomar a palavra, aumenta um pouco o seu microfone. Eu estou te ouvindo com muita dificuldade, mas penso que você me perguntou se eu já estive em outras igrejas. É isso a sua pergunta? Se você puder fazer novamente. Ok, muito obrigado. Então, como já foi dito, eu sou Deltamar Costa. Pela graça de Deus, sou discípulo do profeta Cacu Felipe no Brasil e prego esta mensagem gloriosa desde março de 2016, quando tive conhecimento que o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, o Deus dos seus santos profetas, tinha na terra um profeta. Até então, eu só tinha ouvido falar dos profetas da Bíblia, dos profetas da história depois de Jesus, por exemplo, e de William Branham, que tinha sido o último profeta de Deus que esteve sobre a terra para cumprir um ministério e muitas profecias, chamado William Marion Branham, dos Estados Unidos da América. Mas foi somente em 2016 que eu tomei conhecimento que, desta vez, Deus está na África com um profeta assim como os profetas da Bíblia. Então, Cacu Felipe, independente do que as pessoas dizem, alguns são a favor do profeta, outros são contra o profeta, muitos acreditam e muitos não acreditam. Independente da posição de cada pessoa, Cacu Felipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. É o profeta que recebeu um chamado de Deus, uma mensagem, uma comissão, e essa mensagem é para ser pregada em toda a terra. Como você leu aí no início, de fato, Cacu Felipe foi chamado por meio de 3 grandes visões celestiais em 24 de abril de 1993, mas ele ainda espera 9 anos e somente em 8 de julho de 2002 é que o profeta Cacu Felipe começa a pregar a sua mensagem, porque cada profeta deve trazer uma mensagem aos habitantes da terra. Bem, quanto a mim, eu fui das igrejas Assembleia dos Deuses, de vários ministérios aqui no Brasil, por exemplo. Uma delas é a Assembleia dos Deuses de Missão, Assembleia dos Deuses de Madureira, Assembleia dos Deuses de Anápolis, Assembleia dos Deuses do Seta, Assembleia dos Deuses, Ministério de Fogo e outros ministérios, o qual eu frequentei e fui membro por 27 anos. Depois disso, em 2013, eu tive conhecimento por meio de um pastor branamista, ou seja, um pastor chamado Edmilson José de Lima, da cidade de Redenção do Pará, que prega a mensagem de William Branham. Foi aí quando eu tive conhecimento sobre a mensagem de William Branham e tomei conhecimento que Deus não havia parado no Apocalipse, como muitos pregadores e pastores pregavam nas igrejas assembleias, mas que Deus continuou depois de João com muitos outros profetas. Então havia tido um profeta chamado William Branham. Eu fui ler a sua mensagem e logo que eu comecei a ler, logo na primeira e segunda mensagem que eu li de William Marion Branham, eu disse no meu coração, se este homem, William Branham, não for um verdadeiro profeta de Deus, assim como os profetas da Bíblia, então nunca existiu um verdadeiro profeta sobre a terra. Mas em março de 2016, 3 anos e meio depois, eu fui ouvir um pedaço de uma entrevista do profeta Cacu Felipe. Eu penso que era de 8 minutos. E após assistir essa entrevista de 8 minutos, o profeta falava sobre o ministério da mulher. E isso não era novidade para mim, porque o William Branham já tinha revelado sobre o ministério da mulher, dizendo que uma mulher não poderia estar no sacerdócio, estar na frente de uma igreja. Então não era novidade. Mas mesmo assim, após eu ouvir uns 8 minutos do profeta Cacu Felipe falando, eu também disse no meu coração, se este Cacu Felipe não for um verdadeiro profeta de Deus, como William Branham, ou como os profetas da Bíblia, então nunca houve profeta sobre a terra. Então, respondendo a sua pergunta, sim, fui por um tempo das Assembleias dos Deuses e 3 anos e meio da Igreja Tabernáculo da Fé. Ok, o pessoal está chegando aqui, obrigado a todos que estão chegando. Drica de Massachusetts, direto dos Estados Unidos, a Leura, a Ovelha, um grande beijo para vocês.
vão mandando as suas perguntas, suas mensagens, dê seu like também, claro, se inscreva no canal. Tamar, então, me explica uma coisa. Você acredita, então, que o Cacu Felipe seja o profeta, digamos, o único profeta? Daqui a pouquinho eu quero ler as suas resoluções do que vocês acreditam, né? Mas me diz uma coisa, o que faz dele ser uma pessoa diferente? Exemplo, você chegou e falou a respeito do sacerdócio da mulher. Eu não vejo isso nenhuma diferença, porque isso já existe, por exemplo, desde a época da Igreja Católica Apostólica Romana, depois passou pelas igrejas reformadas, ok? E hoje algumas igrejas também, como presbiteriana, como batista, ainda tem uma certa resistência com o sacerdócio feminino. O que mais faz ele ser uma pessoa diferente? Apenas essa questão das mulheres, mas o que faz o Cacu Felipe, para você, ser uma pessoa diferenciada? Ok, muito obrigado pela sua pergunta. Bem, o que faz Cacu Felipe diferente no seu ministério profético é o seu chamado e a sua comissão. É a primeira coisa que um homem que é levantado por Deus como profeta deve apresentar. E Moisés, quando chegou no Egito, ele não foi falar de outras coisas, a não ser, primeiramente, do seu chamado e da sua comissão, como que Deus havia aparecido para ele na manifestação de um anjo em uma sarça ardente, e Moisés disse que ele foi chamado por Deus, comissionado por Deus e enviado por Deus para libertar os filhos de Israel da terra do Egito. Então esta é a primeira coisa. O que fez de Moisés diferente de todos os outros 2 milhões de israelitas que estavam no Egito? O fato dele ter sido chamado. Então o profeta se torna especial, ou ele é um homem especial, porque ele recebe de Deus, diretamente de Deus, um chamado, uma comissão e uma mensagem. Então, após Moisés dizer aos israelitas o seu chamado e a sua comissão, e o povo sair com ele da terra do Egito, então ele vai colocar em 5 livros a mensagem que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, porque nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, é o mesmo Jeová do Antigo Testamento, é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Então, ele escreveu em 5 livros a mensagem que ele recebeu. Então, Moisés era único no seu tempo que podia falar diretamente com Deus, como disse Deus, que ele falaria boca a boca com Moisés. Com os outros profetas, tanto homens quanto mulheres, no tempo de Moisés, Deus falaria por meio de sonhos e visões, mas Moisés não, Moisés era diferente. Deus falava boca a boca com Moisés, e isso está escrito. Quando você vai penso que Isaías capítulo 6, Isaías também apresentou o seu chamado e a sua comissão como Moisés. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele. E Isaías descreve o seu chamado e a sua comissão. Isaías recebe uma mensagem que ele coloca em um livro, o livro do profeta Isaías. Era o chamado, a comissão e a mensagem de Isaías, que fazia dele um homem especial e diferente no seu tempo. Se você vê Jeremias no capítulo 1 em diante, você vai ver Jeremias dizendo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, havia ainda escolhido quando ele estava no ventre de sua mãe, e que ele tinha sido estabelecido por Deus para ser profeta de todas as nações da terra. E a ele, Jeremias, tinha sido dado o poder para plantar e arrancar, para edificar e para derrubar. E nós sabemos que Jeremias, ele colocou a sua mensagem no livro de Jeremias. Então é assim para cada profeta. Por exemplo, quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele vê um resplendor, uma luz que o derrubou do cavalo, e aquela luz era Jesus. E ali Paulo foi chamado, foi comissionado e enviado para pregar uma mensagem aos gentios. Então Paulo se tornou especial e diferente no seu tempo por causa do seu chamado, da sua comissão e da sua mensagem. Paulo colocou a sua mensagem em 14 cartas. Independente das pessoas que iam acreditar ou não em Paulo, a perseguição, as blasfêmias e tudo o que poderiam fazer contra Paulo, não mudaria o que Paulo era, um profeta enviado de Deus. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos do Antigo e do Novo Testamento, mas nós temos muitos exemplos no Novo Testamento. Por exemplo, o Lutero se tornou especial, penso que em 5 de julho de 1505, quando ele recebe
é um chamado de Deus e uma comissão para ser um profeta sobre a terra. E é Martim Lutero quem derruba a Igreja Católica. E Martim Lutero colocou a sua mensagem, a mensagem de justificação, nos seus livros. Lutero teve muitos livros. Entre esses livros, as suas 95 teses. E foi Martim Lutero quem derrubou o catolicismo em 1520. Martim Lutero, ele é o terceiro anjo de Apocalipse 14, versículo 8. Aquele que grita, caiu, caiu a grande Babilônia. O Martim Lutero, ele é também o quinto anjo para a igreja de Sardes, de Apocalipse capítulo 3. Martim Lutero é o anjo de Apocalipse capítulo 18, versículo 1 e 2. Então, Martim Lutero recebe um chamado, uma comissão e uma mensagem. Então, fez dele um homem especial no seu tempo e diferente de todos os outros. Lutero era único no seu tempo. Mais tarde, por volta de 1750, Deus chama na Inglaterra John Wesley. Depois de uma missão na América, John Wesley também recebe um chamado. Penso que foi em 17 de maio de 1738. Ele recebe um chamado, uma comissão e uma mensagem. O John Wesley teve uma mensagem de santificação. E para me concluir, aqui mais próximo de nós, então, em 1933, na beira do rio Ohio, William Marion Branham, ele recebe um chamado e uma comissão de Deus para ser o seu profeta sobre a terra. Quando ele estava no rio Ohio batizando a 17ª pessoa, uma luz desceu do céu resplandecente e disse a ele: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu tens uma mensagem que precursará a sua segunda vinda. O William Branham ficou ainda meio em dúvida por causa das muitas coisas que os pastores do seu tempo lhe diziam, e Lutero foi para as montanhas, para uma caverna, para que Deus falasse com ele. E ele estava lá quando um anjo lhe apareceu, em 1946, e explicou quem ele era, que ele tinha nascido sob um sinal, e que ele tinha nascido para ser líder, e que ele tinha um dom, e a ele tinha sido dado 2 dons, assim como Moisés, e ele foi enviado para pregar aos pentecostais para salvar os filhos de Deus. Então, o que faz de Cacô Filipe um homem especial e diferente é que em 24 de abril de 1993, Cacô Filipe recebe, por meio de visão, a visitação de um anjo que lhe chama e lhe comissiona com uma mensagem destinada a toda a terra. E a mensagem do profeta Cacô Filipe hoje está em um livro que é gratuito para todos os habitantes da terra. Ok, o pessoal está fazendo algumas perguntas, daqui a pouquinho eu quero falar com eles, mas então, aí deixa eu falar, bom, o assunto é controverso, né? Então deixa eu tentar entender, vamos lá. Isaías e Jeremias têm o mesmo ministério que Paulo para você? Desculpe, Carlos, eu não ouvi. Você pode falar um pouco mais alto? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo bem agora? Isaías e Jeremias, para você, tem o mesmo ministério que Paulo, apóstolo? Sim, Jeremias e Isaías eram profetas do mesmo nível que Moisés. E Paulo era um profeta do mesmo nível que Moisés. Assim como Moisés trouxe mandamentos, regras, preceitos, ordenanças, Paulo também trouxe. Assim como Paulo foi chamado a caminho de Damasco, assim como Moisés foi chamado lá no Monte Horebe pelo meio da sarça ardente, Paulo também foi. Assim como Moisés vem com uma nova revelação para o povo de Israel, Paulo também vem. Então, Paulo era um profeta no mesmo nível, no mesmo calibre que os profetas antes dele. E Cacô Filipe é um profeta do mesmo calibre de Moisés, no mesmo calibre de Elias, um profeta do mesmo nível que Paulo, ou mesmo no mesmo nível que Jesus de Nazaré no seu ministério profético. Vamos lá, então. Vamos tentar entender. Para você, Jesus era um profeta? Para Cacô Filipe, Jesus é um profeta? Sim, a Bíblia que nós temos mostra que Jesus era um profeta. Quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo dizia e referia-se a si mesmo como Filho do Homem. E nós sabemos que nas Escrituras a expressão Filho do Homem significa um profeta. Por isso que Deus chamava Daniel de Filho do Homem. Deus chamava Ezequiel de tu, ou Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão para um profeta. E Jesus chamava a si mesmo, se intitulava de ou Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem for. Então, por outro lado, lá em Deuteronômio 18,
está escrito por meio de Moisés que o Senhor Jeová levantaria dentre o povo de Israel um profeta semelhante a ele, Moisés. E nós sabemos, todos nós, mesmo os teólogos sabem, que este profeta que está escrito em Deuteronômio 18:18 é Jesus. E a confirmação disso está lá em Atos capítulo 3, versículo 22, em Atos capítulo 7, versículo 37, está escrito que aquele Jesus que os judeus tinham matado era o profeta de quem havia prometido Moisés. E, além disso, você lê os 4 evangelhos e você vai ver as pessoas reconhecendo Jesus como profeta. E o próprio Jesus também chegou a dizer que ele era um profeta, como, por exemplo, quando ele foi para as partes de Nazaré, e as pessoas vieram ao seu encontro para mandá-lo embora. E ele diz, um profeta não tem honra a não ser na sua... um profeta não tem honra na sua própria terra. E quando Jesus estava próximo a ser crucificado, Jesus disse que era impossível que um profeta não fosse crucificado, a não ser em Jerusalém. Então, todas estas referências diz claramente que Jesus era um profeta também sobre a terra. Tá, então você precisa me explicar então Mateus 16. Porque quando Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles assim, quem as pessoas acham que eu sou? Então os discípulos respondem, olha, eles estão achando que tu és Elias, tu és Jeremias, né? Toda dessa linhagem profética messiânica. E aí ele pergunta para eles, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Então Pedro vai responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Porque eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Por que ele lançou essa palavra na revelação que Pedro teve e não na revelação de profeta? Porque Jesus, ele nunca foi um profeta. Essas colocações que você tem colocado, que você coloca, são expressões idiomáticas, como, por exemplo, o profeta não tem honra na sua casa. Isso é uma questão de ele estar lamentando uma pessoa não ter valor na sua casa para as pessoas que são seus, como, por exemplo, os seus próprios irmãos. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, é o fato de Lutero. Lutero, ele vai ter um rompimento com a Igreja Católica em maio de 21, na Dieta de Worms. Não foi num mosteiro, num lugar recluso, foi na Dieta de Worms, onde ele vai ser sabatinado, colocado seus livros à mostra, e neste momento é que ele vai ter uma briga com Satanás. Não tem na história de Lutero nenhuma expressão que fala que ele é o 5º anjo, que ele é o 3º anjo, enfim. Aliás, eu acho que o Lutero, com toda sinceridade, ele não queria romper com a Igreja Católica, ele apenas quis fazer uma reforma ali. Foi necessário na Dieta de Worms. Agora, como é que fica os outros reformadores, como Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, John Huss, como é que fica João Calvino, a mente mais brilhante que sistematizou as doutrinas? Como que fica Knox na Escócia e todos os outros reformadores? Eu acho que Lutero foi apenas o estopim, mas não ele é a figura principal. Eu acho que é um conjunto de pessoas. Sobre John Wesley, eu não sei se você sabe, mas ele só veio a ter um envolvimento mais, digamos, pentecostal para os nossos dias de hoje, quando ele teve o encontro com os morávios. Então, na verdade, Wesley foi mais influenciado pelos morávios do que qualquer outra coisa. Wesley foi um grande homem e eu me sinto honrado em falar o nome dele aqui. Agora, na verdade, o avivamento dos morávios é que impactou o mundo inteiro, com William Carey, com o próprio John Wesley, o avivamento wesleyano, com certeza. Agora, voltando a falar sobre Jesus, por que Jesus não falou para eles, então, eu sou um profeta? Não, ele falou dentro da revelação que o Pai deu para Pedro, que ele era o Cristo. E, na verdade, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Ou você não concorda com isso?
Sim, eu concordo. Jesus é o Messias. Bem, está escrito na Bíblia, Deuteronômio 18:18, quando Moisés diz: "E o Senhor Jeová levantará dentre o povo de Israel um profeta semelhante a mim." E todos concordam que este profeta era Jesus, de acordo com Atos 3, versículo 22, e Atos 7:37, confirmam que este Jesus era o profeta que Moisés havia dito em Deuteronômio 18:18. E, no entanto, Jesus, ele, além de profeta, ele também era apóstolo. Você está de acordo que Jesus também era apóstolo? A palavra apóstolo é um adjetivo. Apóstolo é um adjetivo no grego que quer dizer emissário, quer dizer enviado, apostoleus. Assim como profeta é um adjetivo. É exatamente, eu acho que essa é a divergência, essa é a controvérsia. Os profetas que você citou, como Isaías e Jeremias, não Moisés, que Moisés sempre foi um legislador. Moisés sempre foi um legislador. Moisés não foi um profeta. Moisés, ele representa a lei, ok? Quando você fala de Elias, Jeremias, quando você fala de Isaías, você está falando de um chamado para a sombra do Messias. Eles profetizaram a sombra do Messias. Eles falavam assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora, nós, como profetas do grego aqui, significa aqueles que proclamam a palavra, nós vamos abrir a Bíblia, nós não vamos mais falar assim diz o Senhor. Nós vamos falar, está escrito, porque nós vamos expor a Bíblia. Não existe mais nenhuma revelação, após Apocalipse. Então, a grande questão aqui, a divergência aqui, é que Isaías, Jeremias e Elias, eles tinham um chamado específico. Paulo, por exemplo, ele era apóstolo. Apóstolo quer dizer a pessoa que é enviada. Jesus, ele era apóstolo? Sim. Ele era profeta? Sim. Ele pregava. Ele era médico? Sim, ele era médico. Ele é advogado? Sim, ele é advogado. Jesus, ele é o pastor? Sim, mas Jesus, ele é o Messias. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido. Ungido significa único. Machia, Demissaia. Demissaia, no inglês, da palavra que vem do grego Christos, né, que é do grego Christos, que significa ungido. Ungido vem de único, aquele que está sentado na cadeira. Ninguém pode ocupar essa cadeira. Ninguém pode ocupar esse trono, porque esse trono já tem um Messias. Ok? Então, eu acho que a grande controvérsia aqui é saber que Jeremias e Isaías tinham o mesmo ministério relacionado a Paulo, por exemplo. Porque Paulo, na verdade, ele era um missionário. Apóstolo vem de missionário, aquele que vai levar a palavra, ser delegado. Evangelista é o cara que leva a palavra, no grego, evangelion, que vai falar as boas novas. E assim, pastor também, que é um adjetivo. Não é cargo hierárquico, na verdade. É um adjetivo, como diácono, é aquele que serve. Então, acho que a grande questão, a grande controvérsia aqui, Beltamar, é exatamente você colocar Isaías e Jeremias com o mesmo chamado que Paulo, que Pedro, me permita corrigi-lo, Paulo não era o líder da igreja. E nem Pedro era o líder da igreja, outro erro da igreja católica. O líder da igreja aqui era Tiago, irmão do nosso Senhor. E eu provo para você, em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, que ele vai fazer a resolução. Eu provo para você que quando Paulo volta da sua terceira viagem missionária com dinheiro, ele vai procurar quem? Exatamente Tiago, irmão do nosso Senhor, que fica como líder, o bispo de Jerusalém. Então, a grande questão é que Paulo nunca se viu como profeta. Como eu acho que Lutero também nunca se viu como profeta. Como John Wesley também nunca se viu como profeta. Eles mais foram evangelistas, Lutero, mais sistematizador da reforma, mais pastor da reforma, ok? Tanto que ele chama Calvino para ser o grande mestre, ok? E Calvino se recusa a ser pastor naquela época, ele queria ser o mestre da
da sistematização da reforma, e Lutero fica como pastor das igrejas na Alemanha. Então, eu creio que o grande problema aqui está relacionado a figuras do Velho Testamento com figuras do Novo Testamento, que tem uma outra função, que é expor a Bíblia, e não uma função de falar uma palavra que seria concretizada posteriormente à vinda de Jesus. Bom, eu lhe fiz a pergunta se Jesus era um apóstolo, né? Sim, Jesus era um apóstolo. Hebreus 13:1 diz que ele era o sumo apóstolo, porque apóstolo significa o enviado. Jesus era apóstolo, Jesus era um profeta, Jesus era o Filho de Deus, e de acordo com João capítulo 1, Jesus Cristo era o próprio Deus que havia se feito carne e habitado entre nós, e os homens havia visto a sua glória. Quando você cita Mateus capítulo 16, verso 14, para mostrar que Jesus recebeu a revelação que Pedro transmitiu: tu és o Cristo, ou Filho de Deus vivo. Sim, Jesus tinha dois ministérios. Ele tinha um ministério como Filho de Deus, para redimir a humanidade, e a sua remissão é para todos os filhos de Deus, desde Adão até o último filho de Deus que nascesse sobre a terra. Mas Jesus também tinha um ministério profético, ele tinha uma mensagem. E esse ministério profético era somente para os seus irmãos judeus. É por isso que em Mateus 15:24, ele diz para aquela cananeia, dizendo: mulher, não posso pegar o pão, que é a mensagem, dos filhos, que é os judeus, e dar para os cães, que eram os gentios e samaritanos. O tempo dos gentios e samaritanos ainda não tinha chegado. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, vai dizer para os seus apóstolos e os seus discípulos irem pregar, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eles não entrassem por caminho dos gentios e nem dos samaritanos. E quando Pedro vai escrever a sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro vai dizer: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capados, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. Se você pegar a carta de Tiago, qual você citou, Tiago capítulo 1, versículo 1, Tiago vai dizer: Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Assim como Atos capítulo 13, versículo 19, está escrito que houve uma grande perseguição depois da morte de Estevão, e os apóstolos e os discípulos iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino dos céus somente aos judeus. Porque o tempo dos gentios, o evangelho ir para os gentios, estava um pouco mais adiante, e Deus ia levantar Paulo para isso. Então, com respeito a Jesus ser um profeta, está muito claro na Bíblia. Jesus era o profeta de quem falou o profeta Moisés. E o Senhor disse que Moisés não foi um profeta, mas Oséias 12:14 diz que Moisés era um profeta. Por um profeta, o Senhor Jeová tirou Israel da terra do Egito. E o significado da palavra profeta no hebraico é porta-voz, é nabi ou navi, porta-voz. Jesus, quando ele estava sobre a terra como homem, como um profeta, como um homem, né? Ele era o porta-voz de Deus. Paulo, no seu tempo, era o porta-voz de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando idioma desconhecido a um negro, revelando o mistério de Mateus 25:6. E hoje nós somos resultado. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus que nunca falhou.